back a year ago. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Desenrola Podcast, que está falando nessa quarta temporada sobre relacionamentos. E hoje, o tema que a gente vai abordar é um tema, vamos dizer assim, muito confortável para mim, porque é algo que eu trabalhei a minha vida inteira, que é comunicação. E aí, Viquinha? Pois é, Mi, estou muito animada que eu vou poder tirar todas as minhas dúvidas hoje. Me sinto com a minha irmã, mas também com uma especialista em comunicação. Ah, sempre aprendiz. Para falar sobre necessidades, como é que a gente comunica, identifica essas necessidades. Porque eu vejo em mim mesma, já entrando aqui no nosso tema, que às vezes eu tenho uma certa dificuldade de apresentar as minhas necessidades, de identificar, acho que de validar também, né? De poder falar para outra pessoa, até assim, né? Poxa, Mi, será que você poderia fazer uma abertura, sei lá, né? Então, as assim, mínimas coisas, às as vezes, mínimas né? coisas, às vezes eu sinto, sobe aquela, acho que o divertidamente da vergonha, assim. Você fica assim, não, eu acho que é melhor eu assumir isso, deixa pra lá, porque eu vou demandar demais. Como é que a gente pode trabalhar com isso, assim, no aspecto da comunicação? Até porque o que você traz é algo muito forte, viu, Viquinha? Porque nós todos, ao fazermos alguma demanda, ao termos alguma dúvida para tirar com o outro, ou a evitar aqueles famosos pressupostos, né? Ah, eu acho que eu vou demandar muito ela se eu pedir isso, ou eu acho que eu preciso assumir essa responsabilidade para mim, ou mesmo pré-julgamentos, a gente acaba tirando a possibilidade de esclarecimento e a gente acaba se blindando por causa da nossa dificuldade de expor vulnerabilidade. Né? Então, esse é um ponto que muitas vezes coloca todos nós em situação difícil. Eu mesma, às vezes, fico também vivendo a mesma situação, mesmo estudando por vários anos e tempos a questão da comunicação, mas eu fico, a gente mesmo aqui, a gente está na quarta temporada, é uma temporada que ela vem hoje de volta, né, para o espaço do estúdio de podcast, um outro estúdio, né? A gente saiu de um modelo conversado no sofá, mas até a gente chegar nessa quarta temporada, na temática da quarta temporada, foram várias conversas, porque eu tenho um entendimento da comunicação, de como eu me sinto confortável, você tem um outro entendimento, e aí como fazer com que os nossos entendimentos possam convergir para a melhor solução? Então é até algo que a gente estava conversando minutos antes, até para eu saber do seu feedback. Vicky, como é que você está se sentindo nesse ambiente? O pessoal viu que no episódio passado a Vicky, ó, deu show como entrevistada, contou a vida toda dela. Então, se você ainda não viu, já corre lá para ver nossa maravilhosa comunicadora expondo e compartilhando a própria experiência. Mas a gente só ia saber se isso ia ficar confortável uma para outra se a gente experimentasse, que foi algo que a gente tentou, e se a gente tivesse a possibilidade de abrir para o feedback. Vicky, como é que você se sentiu? E você retribuiu a pergunta. Para você, como é que tá? Para mim, isso é zona de conforto, né? É algo que eu fiz minha vida inteira, falar para a câmera, com microfone e tal, com luz. Mas como é para cada um? E é importante a gente deixar de lado um pouquinho a vergonha de perguntar ou partir para as nossas próprias, vamos dizer assim, proposições ou para os nossos achados. Eu acho que para ela tá confortável porque ela não falou nada. Não, pergunta, né? Perguntar é sempre importante, é bom. Então, você acha que talvez a gente precise primeiro perceber alguma coisa que é tipo um pop-up, né? Abre assim uma janela nova. A janela do, poxa, será que a Michelle poderia fazer isso? Ou será que o Jota é isso? A mamãe é aquilo, né? Então, acho que às vezes são várias janelinhas que abrem. Eu me sinto às vezes assim, eu gostaria que tal pessoa fizesse algo, mas a gente precisa visualizar essas necessidades. Acho que talvez filtrar, entender, não é muita coisa para gerenciar às vezes, assim, e saber se é uma demanda para outra pessoa que a gente deve externar. Como é que a gente faz esse gerenciamento de tantas relações, né? E de tantas possibilidades de conexão. Esse gerenciamento, ele tem que acontecer e acontece até intuitivamente o tempo todo. E sobre os pop-ups, é muito interessante essa figura de linguagem que você trouxe, porque, na verdade, essa imagem que você trouxe, porque leva a gente para o que é que a gente busca. Muitas vezes a gente conclui por nós mesmos, por medo de perguntar, por medo de fazer aquela pergunta que muitas vezes a gente faz no Google, né? Poxa, não, eu não vou fazer isso. Então, acho que uma forma de gerenciar todos os relacionamentos e as nossas dúvidas, as nossas questões, é perguntar. Tá com dúvida? Pergunta.
Ah, não, mas aí vem a parte da vulnerabilidade. Ah, não, mas e se ela achar ruim? Aí se, eu vou me expor. Aí o medo de ser, vamos dizer assim, julgado, né? Isso dá muito medo na gente. E trazer essa questão de uma forma amorosa para uma comunicação não violenta, que aí entra uma outra ferramenta de comunicação muito eficaz. Poxa, conta para mim. E às vezes até expor. Poxa, Viquinha, tô com uma semana muito atordoada, com muitos problemas, não vou conseguir te atender nas necessidades que o Desenrola está demandando. Você pode me ajudar? Pode me apoiar nisso? Essa semana você faz e assim que eu estiver mais tranquila, eu te apoio nisso? Fica ruim para você? Às vezes é ocupar o lugar mesmo da vulnerabilidade, expondo as próprias dificuldades para que o outro se sinta útil e colaborativo nessa relação. Nas questões familiares mesmo. Poxa, chegar a mamãe sobrecarregada de uma semana cheia de coisas. A gente tem o costume de almoçar na casa dela, né? De repente fala assim, mamãe, que tal se a gente levar o almoço hoje? Né? A gente quer que a gente contribua de alguma forma? O que a gente pode fazer para que você fique bem, alegre, confortável? Vamos lavar a louça juntos? Então, são questões que podem ir sendo pontuadas, esclarecidas, verbalizadas, porque muitas vezes a comunicação da gente está toda na cabeça da gente, está toda no nosso imaginário. Ela não vem não vem ao mundo, né? Ela não nasce, ela chega toda na nossa cabeça. Isso gera uma série de monstros e de conflitos e de dificuldades de relacionamento em todos os níveis. A gente já cria o cenário todo, né? Cria. A pergunta que eu ia fazer para você, aí eu não faço, já suponho a resposta e passo a me relacionar com essa resposta que nunca aconteceu, né? E já pensou tanto de ruído que isso gera? Gera ruído no trabalho, gera ruído nas amizades, gera ruído nos relacionamentos afetivos, gera ruído na família. Então, assim, são várias camadas de ruídos que vão se sobrepondo e gerando até, vamos dizer assim, aquelas questões mesmo de dificuldade de relacionamento. Porque na hora que eu suponho algo sobre a sua forma de agir, vi que hoje chegou séria, então o que será que eu fiz? Ixi, meu Deus do céu, já vou me retraindo. Não, mas eu não tenho culpa de nada, já me blindo, me armo. Né? Então, já cria uma série de camadas ali, de processos reativos para algo que nem aconteceu. Não, você chegou com o rosto mais fechado, mais sisuda, porque não dormiu direito, à noite acabou dormindo tarde, aí chega falando mais por alto. E é importante sair desse lugar de, vou julgar, supor tudo, concluir e me armar, me blindar, me proteger. Sair desse lugar para pegar e perguntar, Viquinha, tô vendo que você hoje está mais séria, aconteceu alguma coisa? Eu fiz algo que te desagradou? Quantas vezes a gente não fez isso uma com a outra, né? Eu acho que a nossa comunicação é uma comunicação muito amorosa, muito fluida, até em pontos às vezes mais sensíveis. Poxa, Mi, eu lembro de uma fala sua uma vez que me impactou profundamente. Não me senti apoiada por você em determinado momento e isso me fez sentir sozinha. Eu falei, nossa, que fala perfeita, né? Eu fiquei analisando a sua fala assim, de fora, eu falei, nossa, isso é total comunicação não violenta. Isso é maravilhoso, né? E aí a gente poder encontrar, né? Se encontrar nessas dificuldades, nesses ruídos, porque a gente vive num mundo de percepções, né? Eu percebo você, eu percebo as pessoas que me rodeiam e eu vou tirando intuitivamente as considerações sobre o que eu percebo, mas o que eu percebo é o fato? Nem sempre. Quais são as necessidades, assim, que geralmente a gente tem para comunicar para as outras pessoas? Necessidades para comunicar, necessidades de afeto, de reciprocidade, necessidade de parceria, de ajuda, de apoio, necessidade mesmo de amparo diante de alguma fraqueza. A gente tem, em geral, muita dificuldade de falar sobre as nossas vulnerabilidades. A gente não aprendeu não chora, menino não chora, criança não chora, tá chorando. Eu, quando era pequena, lembro demais. O papai me chamava de bocuda, porque dizia que eu chorava por tudo. Então, assim, imagina a carga emocional que é crescer você não podendo chorar. Né? Ou tendo o choro como algo a ser recriminado, né? A ser, vamos dizer assim, desvalorizado. Né? Quando, na verdade, a gente precisa. Ele não fez isso por mal ou por
por querer algo de ruim para mim, mas assim, foi a forma como ele entendia o mundo e a educação. Mas eu percebo hoje que é muito importante a gente pegar e se colocar num lugar de não rotular, de acolher as dificuldades dos outros e falar sobre as nossas necessidades. Encontrar esse ponto de convergência. E a gente só encontra na medida em que a gente se abre. E aí vem algumas ferramentas que são essenciais para uma comunicação fluida em todos os níveis. E quais são essas ferramentas? Pois é, eu queria só esperar um pouquinho você perguntar para tomar água. A ferramenta, eu acho que número 1, Viquinha, é a escuta. A gente fala muito. Fala muito o tempo todo e a gente quer ser ouvido. Mas a gente está escutando. Escutando sem julgamento, de coração aberto. Escutando. Escutando sem pressupostos. Eu pressuponho que a Vicky não gosta de mim. Então, eu vou aqui. Vicky, você não gosta de mim? E você começa a conversar e eu vou buscando na sua fala argumentos para reforçar o meu pensamento. Então, uma escuta honesta é aquela escuta que a gente senta, deixa de lado todas as armas, todas as proteções, todos os escudos e vai se propor, poxa, deixa eu escutar aqui. O que ela está falando? E aí ouvir atentamente para saber de que forma que a gente pode construir um relacionamento mais harmonioso. Depois é a gente pegar e trazer muito a responsabilização. Muitas vezes, no diálogo, a gente pega e está sempre em busca de quem causou aquele mal, quem causou aquele problema, quem causou aquele desconforto. E, na verdade, assim, pegando um gancho da nossa temporada, né, a gente está falando sobre relacionamento. E relacionamento é ir e vir. Então, não existe, você fez isso. Existe o relacionamento, algo gerado nessa interconexão, nesse ir e vir. Né? Então, existe um nós. E na hora da conversa, ocupar o espaço do eu, o eu nessa relação, o que eu contribuo para que a ação e reação se deem, é importante para a gente ter essa comunicação mais verdadeira, para a gente ter uma comunicação que não fique aquela comunicação. Vou dar um exemplo prático. Uma situação que, para mim, foi recente e que eu fiquei naquela vontade de falar mais o e você, que foi a seguinte situação. Poxa, a minha filha pegou e não comeu o prato todo de comida. E aí eu fui questionada, poxa, olha, você não pode pegar e na hora que ela não quer o prato de comida, você simplesmente comer o prato que ela está deixando ali, né? Você tem que ensinar para ela, mostrar para ela que isso é desperdício, que ela tem que colocar só o que consome dentro do prato e tal. E eu vi que aquela fala, né? Eu falei assim, embora eu justificasse falando assim, olha, eu peguei o prato dela para comer porque é uma criança que ela já está com sobrepeso, para ela comer além da necessidade dela. Eu acho que não seria saudável, mas sim, você está certo em relação a isso. Eu preciso pontuar para ela questões relacionadas ao desperdício e à valorização, né, do alimento. Só que, na hora, deu uma vontade que veio até aqui, porque 1 ou 2 dias antes, aconteceu o mesmo, só que na versão contrária. A filha não comeu e, pai, não quero isso. E veio o prato de comida para ele. Tá, filha, então come aqui um sanduíche de carne com não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, puxa vida, deu aquela vontade do... Você também não faz isso, né? Mas eu acho que é mais, vamos dizer, produtivo. Às vezes a gente pegar, deixar a vaidade, o orgulho de lado, né? Essa coisa que às vezes fala justificar um erro com outro erro, né? E passar adiante para a gente poder ter, vamos dizer assim, uma construção. Quando a gente fala de necessidades, né? Geralmente a gente pensa muito em, poxa, eu tenho uma necessidade, eu quero comunicar para outra pessoa. Mas, para que a gente consiga fazer isso uns com os outros, é importante que a gente também esteja aberto a receber a necessidade do outro, né? E tem alguma forma da gente começar a se abrir para esse outro lado também, para esse feedback, para a gente atender as necessidades da outra pessoa?
Esse é um ponto bem delicado, né, Viquinha? Porque, de uma forma geral, somos todos egocêntricos, egoístas, né? Do mundo girar ao redor das nossas necessidades. Então, mas relacionamento não é só sobre a relação minha comigo mesmo. É a relação minha comigo mesmo, sim, mas é, sobretudo, a relação da gente com o outro. E como a gente vai se posicionar nesse relacionamento. E aí, saber que, muitas vezes, tem um chavão que dizem assim, a briga do quem tá sofrendo mais, para quem tá mais na coitadolândia. Viquinha, tô hoje com uma dor de cabeça. Você fala, menina, mas eu tô com enxaqueca. Dor de cabeça, enxaqueca e dor no cotovelo. Sim. Mas eu tô com enxaqueca, dor de cabeça, dor no cotovelo e não consigo andar porque tô mancando. Então, assim, a gente primeiro entender que a gente não está ali numa disputa, né? Que a gente precisa, quando o outro traz para a gente a necessidade dele, a fala dele, o sentimento dele ou dela, ele está trazendo toda uma carga de sentimentos também. E os sentimentos, como o próprio filme Divertidamente traz para a gente, eles precisam ser vivenciados e acolhidos. Todos, né? Igualmente, não excluídos. Não existe, não, eu não vou vivenciar a ansiedade porque a ansiedade é ruim. Ou, não vou vivenciar a alegria porque a alegria é ruim. Né? Todos os sentimentos, eles precisam ser experienciados, eles precisam ser vividos, eles precisam ser acolhidos. E aí a gente precisa ter esse olhar para o outro para falar assim, vai ter um momento que eu vou precisar acolher os sentimentos dele ou dela, e vai haver um momento em que o outro vai precisar acolher os meus sentimentos, as minhas demandas. Saber, né, colocar o pé no freio e no acelerador é uma medida muito delicada e sutil que vai variar de relacionamento para relacionamento, de perfil de pessoa para perfil de pessoa, mas, sobretudo, de sensibilidade. Da gente pensar, e se fosse comigo? Como eu gostaria que a minha demanda fosse recebida? Às vezes a gente sair desse lugar egóico, egocêntrico e egoísta para um lugar de caminhar ao encontro do outro, né? Seja muito valoroso para a gente perceber a demanda do outro, abraçar e trazer para junto. Eu estava agora até pensando numa situação que não tem a ver com relação romântica, né? Que foi um colega de trabalho essa semana, que ele estava muito doido por doce. Ele estava assim, nossa, gente, acabou agora o almoço e eu quero muito um doce. E aí tá certo, mas hoje não tem, né? E aí ele ficou assim repetindo várias e várias vezes. Tava na coitadolândia total. Tava muito na coitadolândia. E assim, em vez de eu ir acolher ou pensar como a gente poderia arranjar o doce pra ele, alguma coisa, eu tava no meu ambiente de trabalho e eu só, anunciei que colocaria meus fones de ouvido, botei os fones de ouvido e fiquei lá, tem que focar no trabalho, porque a minha necessidade atual é trabalhar e ele está na coitadolândia, né? Carente de doce. E aí, assim fiz, mas ele ficou meio chateado. Porque ele ficou tipo, poxa, você nem foi atrás de comigo encontrar um doce, algo assim, né? Faltou parceria. Faltou parceria, faltou empatia. E aí, no dia seguinte, ele levou alguns doces e ele me deu um doce. E ele falou, tá vendo? Eu esperava isso de você, que você tivesse se empenhado comigo e tal e tal. E assim, é uma pessoa muito, muito querida e isso não abalou a nossa relação, né? É uma pessoa que gosta de dramatizar, é dele e a gente se entende nesse lugar e é muito tranquilo. Mas depois eu fiquei, poxa, eu poderia ter sido mais empática de fato, assim, né? Eu poderia ter, talvez, em vez de ter colocado esse fone de ouvido, né? Sei lá, falado, não, então vamos pedir aqui um bolo pelo iFood, vamos não sei o quê, porque felizmente havia espaço para isso, é algo que eu conseguiria fazer e que não me oneraria tanto, eu conseguiria atender a necessidade dele, eu acho que seria muito significativo para ele. Talvez fosse um passo na amizade que ele sempre se lembrasse, entendeu? E assim, não dizendo qual a conduta que é certa ou errada, porque eu acho que foi para um caminho que consolidou a amizade em outro lugar, que a gente conseguiu, e seria um outro cenário, então não é muito sobre certo e errado. Eu acho que em relações, poucas coisas, né, Mia? Na minha impressão, assim... Não vejo, não gosto de taxar isso não, preto e branco, não. Eu acho que é muito... É experimental demais, né? Relacional é isso, é muito experimental.
Mas eu fiquei, poxa, teria como ter feito de outra forma. Isso pra gente pensar também as necessidades e às vezes a gente vai colocar na balança uma necessidade nossa e a outra necessidade do outro, né? E vai brincar com isso nesse universo, enfim. Ao mesmo tempo, tem necessidades que a gente leva para o outro, necessidades que a gente recebe do outro. Como é que a gente identifica qual é a necessidade que, de fato, deve ser atendida pelo outro ou que é legítimo que a gente espere que o outro atenda? Qual é uma necessidade que a gente também pode absorver do outro e qual já é demais, que caberia ao outro lidar? É delicado, né? É bem delicado. Porque você traz um exemplo aí de uma demanda por algo concreto. Né? Seu amigo queria um doce. Né? E, de repente, talvez o que é que eu vejo que pudesse ser, vamos dizer assim, encaminhado nisso? Ele queria, era só o doce mesmo ou ele queria afeto? Ou ele queria atenção? Ele queria cuidado? Então, assim, até pelo discurso dele no dia seguinte, eu esperava que você tivesse feito isso por mim, denota que ele queria cuidado. Né? Ele queria cuidado. Então, talvez, aí venha uma outra ferramenta de comunicação que é bem importante e bem eficaz, que é a atenção plena. Né? Quando o outro traz para a gente alguma questão, a gente ter atenção ao que ele quer e saber traduzir. Porque nem sempre a gente vai comunicar as nossas emoções de uma forma direta. Não é ideal colocar fone e começar a trabalhar. Então, até pode colocar fone e começar a trabalhar. Mas, de repente, o que é que poderia ser legal? Você conversar com ele. Poxa, olha só, deixa eu te dar aqui um abraço. Eu estou aqui hoje com muita demanda no meu trabalho. Eu realmente hoje preciso focar nisso. A gente pode retomar a questão do doce depois, mas eu te dou um abraço bem doce, eu te dou um beijo bem doce para tentar suprir aí essa parte. Mas hoje você me desculpa que eu preciso focar aqui, por favor. Então, de repente, colocar a sua necessidade para ele entender também, até as justificativas. Olha, eu tenho um prazo, eu vou viajar daqui a uma semana para Salvador, eu preciso fazer uma entrega, eu tenho questões de metas pessoais para serem atingidas. E você me desculpa se só hoje assim eu não consegui te atender, mas eu trago para você aqui o meu afeto genuíno. Talvez isso preenchesse essa lacuna de alguma forma, que o doce talvez ele visse, nem era realmente o doce que eu queria. Né? Mais um cuidadinho. Então, essa atenção plena vai ajudar a gente a, longe das demandas do dia a dia, das redes sociais, disso e daquilo, a gente pegar, respirar um pouco e olhar para o outro de frente mesmo. O que é realmente que você precisa? Deixa eu compatibilizar aqui com o que eu posso ofertar, que era o que você estava fazendo no momento. Você estava num ambiente de trabalho com muita demanda. E, às vezes, até o próprio iFood, vamos dizer assim... iFood, se quiser, pode patrocinar a gente, tá? Poderia resolver a questão. Ou eu poderia mandar uma mensagem para a Lucena, pegar um docinho saudável, uma castanha doce que a gente fez lá. É maravilhosa aquela castanha, né? Eu acho que seria a saída melhor. Seria a saída perfeita. Mas vamos dizer que o WhatsApp, você não tivesse como tirar aquele tempo para isso, para aquele momento. Às vezes disponibilidade financeira também. Tudo é todo um contexto. Mas em termos de comunicação e nos relacionamentos, vai ser muito um falar francamente para o outro o que está acontecendo. Uma situação muito comum para nós, pais e mães, é que muitas vezes a gente se coloca vamos dizer, no desafio de falar e ensinar os nossos filhos a se posicionarem, a falarem, a comunicarem também as suas necessidades. E aí eu trago uma outra questão. Às vezes a gente, para proteger os filhos, a gente não fala, vamos dizer assim, a verdade completa. E aí, qual o ruído que isso acaba gerando na criação das crianças? Poxa, se eu falar a verdade, então eu vou ser rejeitado, eu não vou ser bem aceito, vão achar ruim. E acaba isso derivando para um outro lado de comunicação, onde as conversas difíceis e francas, elas acabam não acontecendo exatamente pelo medo do confronto. Olha, o medo do confronto, Viquinha, é uma das, vamos dizer assim,
das maiores problemáticas do relacionamento em vários níveis. Eu já vivi relacionamentos duradouros com pessoas que não tinham abertura para o confronto, né? E que em 90% das vezes fugiam disso, porque queriam resolver logo de uma forma simples, e a vida não é simples, não é algo assim tão... não é manejável de uma forma direta, não é linear. A vida é cheia de altos e baixos. E o medo do confronto coloca os relacionamentos, principalmente quando a gente está falando do medo do confronto, tratando de assuntos sensíveis e delicados, coloca as relações num nível de superficialidade muito grande. E quando o medo do confronto é levado para os nossos filhos, isso aí vai acabar gerando crianças que depois se tornam jovens e adultos imaturos para conversas que precisam ser estabelecidas. E aí esse é um outro ponto bem delicado. Eu não sei como é que foi a sua história com essa questão do medo do confronto. Como é que foi para você vivenciar as conversas difíceis na sua vida? Conta um pouquinho pra gente, contribui também, Viquinha. Olha, medo do confronto. Eu acho que realmente agora você tocou num ponto muito importante, porque eu acho que por muito tempo eu acreditei que para eu ser amada eu precisava ser perfeita. E ser perfeita é também atender expectativas alheias, talvez principalmente, né? Quando você está no processo de desenvolvimento, você acredita que você tem um checklist, assim, que você tem que atender. Poxa, eu tenho que ser comportada, né? Eu tenho que ser, isso quer dizer, obediente, eu tenho que ser estudiosa, ter boas notas, ser mais quieta. Eu achava que se eu chamasse menos a atenção e se eu fosse muito a garota nota 10, eu seria amada. E fora desse contexto, não. Então, ser uma mulher que tem suas próprias opiniões, que se coloca, que muitas vezes essas opiniões vão causar incômodos, que podem não ser compreendidas de pronto, que podem necessitar um campo de discordância. Nossa, isso tudo para mim é muito do meu processo de amadurecimento. É muito recente ainda para mim, é muito frágil até, eu diria. Assim, de falar, caramba, eu sinto isso aqui, será que eu posso, sabe, falar e ainda assim ser amada? Então, acho que sempre que eu consigo expressar algo que eu sei que vai causar incômodo, ou suponho que vai causar incômodo na outra pessoa, e eu vejo que ela recebe bem, e eu continuo sendo amada, é quase uma surpresa. Nossa, falo assim, nossa, eu posso ser, não sempre aquela coisa tão simples de engolir, tipo, às vezes é isso, né? Você comer uma castanha é muito fácil, comer um milhozinho torrado é muito fácil. Mas e no dia que você, para o seu próprio bem, tem que tomar um própolis? Né? Então, assim, eu às vezes receava de ser esse própolis, né? Assim, poxa, será que ainda assim eu vou ser valorizada, vou ser amada? Pouco a pouco eu tenho descoberto que se forem em relações que fizerem sentido, sim, vai haver espaço, né? Para essa expressão de necessidades que às vezes não são também cômodas, né? Porque a gente receber a necessidade do outro nem sempre é confortável, né, Mi? Vamos ser sinceros, assim, que a gente já tem tanta demanda que às vezes a pessoa vai e fala assim, poxa, se é uma necessidade mais afetiva, às vezes pode ser até mais simples, mas olha, eu preciso que você faça isso. Eu, às vezes, me sinto um pouco ainda desconfortável, confesso, assim, poxa, será que isso aqui não vai onerar demais? E eu acho que no seu caso, por exemplo, né, tendo tantas demandas, precisou conseguir comunicar isso, né? Você, mãe aí de 5 filhos, é maravilhoso que quando você fala minha filha, tal coisa, fica um mistério. Porque são 3 meninas. É verdade. É bom, por um lado, que preserva a identidade, né? Isso é maravilhoso. Como é pra você me comunicar essas necessidades, né? Ser essa mulher multi e, ao mesmo tempo, perceber que existem algumas coisas que precisam ser delegadas e que você também precisa de ajuda. Menina, eu trato isso em terapia, viu? Eu preciso colocar isso, preciso revelar. Porque, para mim, aí trazendo um pouquinho dessa criança, né? Dessa criança que
que para ser aceita, para ser amada na minha visão, precisava ser independente, precisava fazer tudo sozinha. Então, eu trago muito no meu DNA. Não dar trabalho, né? Exatamente, Viquinha. É bem isso. Eu vou apoiar minha família, eu não vou dar trabalho. Exatamente. Então, para mim, é muito esse lugar. Eu tenho uma dificuldade extrema, embora é interessante, né? Como a gente se espelha no outro. Eu falando com o papai, nos momentos dele de dificuldade, nos últimos meses de vida, né? Ele achando ruim dar trabalho, precisar do outro. E eu brincando com ele, né? Poxa, pai, você cuidou de mim a vida inteira, deixa eu cuidar de você aqui. E eu falando isso, falando assim, claro, isso é o básico da vida, né? Mas me colocando do outro lado, eu tenho muita dificuldade de demandar, de precisar do outro, de pedir ajuda, de falar assim, porque é como se eu perdesse a capa da Mulher Maravilha, sabe? Ai, vão descobrir agora que eu não sou a Mulher Maravilha, que eu sou um blefe. Então, quer dizer, são várias questões também muito, muito frágeis na minha construção de identidade, mas que aos pouquinhos eu vou aprendendo. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, vamos assim, vamos assado. Hoje eu consigo até aqui, amanhã até ali, sem ficar com essa sensação de que, poxa, eu estou sempre em falta, ou de que se eu não atender uma necessidade, uma demanda, uma expectativa do outro, eu vou perder uma posição, perder o meu lugar de afeto. Uma né? credibilidade. Uma credibilidade. Né? Então, mas é muito comunicar. É muito comunicar. É até nas mínimas coisas. Às vezes a gente acha, não, vamos dizer assim, vamos fazer um almoço em família. Aí eu preparando as coisas, poxa, de repente eu posso pedir para a mamãe trazer isso, para a Vicky trazer aquilo, para fulano trazer aquilo, e cada um ir compondo essa salada de frutas, né? E não tá nesse lugar só de esperar que o outro pergunte. Você quer que leve alguma coisa? E aí sim responder. Então, é um amadurecimento. Eu acho que por isso que eu falo assim, eu não me considero especialista em comunicação, eu sou uma curiosa da comunicação desde sempre, uma apaixonada pela comunicação e estou construindo essa comunicação dia a dia, né, em todos os momentos e tentando fazer com que ela seja harmoniosa. Tem uma frase que eu ouvi uma vez num relacionamento e hoje eu levo ela comigo com muito carinho, que fala assim que tudo deve ser dito com amor, mas o amor não pode impedir que algo seja dito. Né? Então, é buscar a amorosidade, essa comunicação amorosa, né? Sem ficar espetando o outro, né? Mas, né, saber que o amor, ele abrange essa questão de, poxa, vamos sentar aqui e falar sobre coisas que doem, sobre coisas que não estão legais para mim nessa relação, nesse momento. E aí a gente poder ir consertando tirando as pedrinhas do caminho, porque elas vão estar o caminho inteiro. Não adianta a gente falar assim que vai existir vida e relacionamento perfeito, não vai existir nunca. Porque exatamente essa caminhada nos relacionamentos em todos os âmbitos, familiar, profissional, social, afetivo, romântico, né, que vão ajudar a gente a se lapidar e a nos tornarmos seres cada vez melhores, a nossa melhor versão, né? Assim que a gente vai caminhando. E o quanto receber necessidades do outro, objetivamente falando, às vezes faz com que a gente se sinta útil, né? Sim. Você deu o exemplo do papai. A gente ali cuidando dele, não sentia que ele era um peso. Nunca. A gente se sentia útil, se sentia pertencente àquela relação, né? Então, fortalecia o vínculo também. Do mesmo modo que quando eu recebo uma necessidade afetiva da outra pessoa, quando eu percebo, né, que ela tá se vulnerabilizando para mim, da mesma forma. Eu me sinto mais próxima, eu sinto que nossa conexão aumenta, em vez de causar esse distanciamento, esse estranhamento que a gente fica supondo que vai acontecer. Mas, por outro lado, quando a gente não comunica a tempo, parece que a coisa fermenta dentro da gente. E aí, quando vem à superfície, é como uma panela de pressão, né, que tá ali espumando. Então, como é que a gente faz, né? Melhor comunicar logo quando tá no início? Vicky, olha, na teoria,
É isso, né? Na teoria Na prática, a teoria é outra. Na teoria acontecer o fato, pegou o milho, eu falo, não, deixa esse milho para mim, por favor, tô com tanta vontade de comer esse milhinho, né? E não pegar e depois que termina o podcast na semana passada, poxa, mas você comeu todo o milho naquela vez, mas eu não sabia que você queria, né? Mas na prática é bem mais difícil. É bem difícil porque, assim, às vezes a gente precisa escolher o momento certo também de passar a informação, passar o que está acontecendo, contextualizar a pessoa, né? Porque se você está, vamos dizer, num ambiente público e tem algo que te incomodou muito naquele momento e, de repente, se você colocar isso para fora, pode ser que a outra pessoa se sinta constrangida, não vai ser bom, né? Então, às vezes, ter a paciência, escolher o momento certo, às vezes até correr o risco de se tornar uma panela de pressão, porque as coisas estão fermentando ali, é melhor do que pegar e jogar a tacada na hora. Falar com mais frieza, com mais reflexão. E, às vezes, saber o que é que diz respeito ao eu, o que diz respeito ao você, o que diz respeito a nós. Né? Porque a gente estava até falando no episódio passado sobre as questões relacionadas ao ciúme. Às vezes são questões individuais, né? De uma demanda, de uma carência, de uma insegurança particular. Às vezes é algo que o outro pode contribuir. Poxa, então se você saiu com o Rierson, poxa, sai com o Rierson e com a Amanda e com a Jane também, eu me sinto desconfortável você saindo sozinha com o Rierson. Né? Então, assim, e no que diz respeito a nós, é pegar e trazer isso à tona. Poxa, já tem uma relação à distância, já tem uma relação que envolve uma certa insegurança em algum nível. E aí traz elementos, levar elementos que sempre coloquem ali, não, você está fazendo isso porque você acha bom que eu sinta alguma insegurança, né? Eu estou percebendo que recorrentemente você tem saído só com tal pessoa e às vezes eu comunico e eu não vejo respaldo seu. O que é que você está querendo me dizer com isso? Né? Às vezes, saber diferenciar, saber esperar um momento, saber contextualizar é importante. Mas é uma nuance muito sensível, muito delicada a gente dizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito. De novo, o caminho do meio é sempre o melhor. É o equilíbrio. Às vezes a gente fala as coisas, vomitar as coisas para o outro. Na hora que a gente está no calor da emoção, pode não ser uma boa ideia. Por outro lado, prender algo que está te sufocando também não é bom. Então, às vezes, então vamos sair ali, olha, preciso conversar com você ali em particular, porque é algo que está me sufocando nesse momento. Você pode sair comigo ali um instantinho? Então, é sempre esse... É um limiar muito, muito fino, né? Muito delicado. É algo muito... A comunicação ela vai transitar por um espaço de ir e vir, né? A gente tem o que eu falo, o que o outro recebe, tem um meio ali de comunicação como uma ferramenta onde pode haver ruído, uma interface ali de ruído, porque o outro também vai entender conforme o mapa mental e experiências dele. Então, às vezes eu falo, poxa, Vicky, que brinco grande, né? E você poder receber aquilo e falar assim, eita, nossa, realmente, né? Nossa, exagerei. E eu tá querendo dizer para você, nossa, seu brinco tá lindo, né? Porque a minha comunicação não foi específica, não foi detalhada, né? Eu só soltei, que brinco grande. E você, com as suas imagens mentais, com as suas experiências, você pode pegar e falar, eita, exagerei. Se o brinco da Mi tá pequenininho, é porque o meu tá destoando. E eu poder estar querendo falar exatamente o contrário. Nossa, esse brinco grande, com o seu cabelo ao fundo, ele ficou tão lindo, ornamentou tanto o seu rosto, a sua aparência, que, poxa, eu queria ter um cabelo grande também para poder usar um brincão desses. Aí a comunicação, ela fica completa. Mas, na maioria das vezes, a gente fala as coisas pela metade, a gente não é específico, a gente é generalista, né? A gente fala as coisas, solta palavras ou coisas, esperando que o outro entenda tudo. E aí é importante uma última dica de ferramenta de comunicação, né? Que é a parte do feedback. Como é que você sente, como é que você se percebe diante da minha fala assim? Como isso soa para você? Então, assim, tá sempre trabalhando esse ir e vir. Olha, eu falei que a gente precisava gravar um episódio sobre comunicação, mas
como foi para você? Como é para você falar sobre comunicação? E a gente poder, né, ter esse ponto ali de encontro. Que eu acho que comunicação, mais do que os elementos práticos da comunicação, a comunicação é sobre conexão. E a conexão é sobre pessoas que se encontram no meio do caminho. Ai, que lindo. Muito confiança, sinceridade, né? Eu acho que trocas genuínas. Essa temporada a gente dedica, né? A gente se coloca como um movimento de valorização das relações saudáveis e autênticas, né? E assim, eu acho que esse é um ponto de partida muito importante que você traz, que é o da comunicação. Vai ter muito para agregar aí ao longo da nossa temporada. Ai, que bom, Viquinha. É isso que a gente tinha para falar hoje. Alguma consideração final? Que a gente continue se permitindo sempre, a cada dia, tanto nos relacionarmos com os outros e com nós mesmos a partir de um ponto de comunicação amorosa, porque a partir daí tudo prospera. Ai, que lindo. Pois é, então a gente fica por aqui, né? Muito obrigada a você que esteve conosco aqui. Para a gente é uma necessidade ter esse público fiel, participativo que vocês são. E agradecer também quem está conosco. Hoje é o Destar Podcast, né? Aqui onde a gente está fazendo a gravação. A Lucena e ao nosso fotógrafo maravilhoso, Rierson Marcos. Ai, com certeza. Somos uma equipe, acabamos nos tornando uma família de vários relacionamentos em níveis muito saborosos. É verdade. Eu gosto mesmo. Então, até o próximo episódio. Valeu!